Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 43 minutos e vamos falar agora, gente, da atriz pornô. Você já sabe de quem eu estou falando, da Tigresa VIP do PT, que por enquanto ainda não é do PT, né, Daniel? Ela implorou aqui, inclusive, viu, professor, apoio do ex-presidente Lula para que aceite nesta sigla. Ela fez até uma declaração apaixonada, né, para Lula, que ela defende o PT, que ela defende o Lula, que ela ama o Lula, viu, professor? E aí, gente, quem acabou entrando aí nesta discussão e não tem nenhuma relação direta aí com o Partido dos Trabalhadores é a única deputada mulher da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Sabe o que a deputada Janaína Riva disse, professor? Que o partido não aceitaria uma pessoa como a Tigresa na sigla partidária. E você acha, Daniel, que Tigresa deu resposta, a deputada? Deu resposta. Deu, e que resposta, né? E você vai ouvir agora. Vamos aí então com o vídeo da Tigresa, que deu uma resposta aí para a deputada Janaína Riva. Pessoal, acabei de ver uma matéria aqui, excelentíssima deputada. Janaína Riva deu uma entrevista no jornal CBN, dizendo que jamais ela aceitaria a minha filiação no partido dela, entendeu? E dizendo também que a política já é motivo de piada. Vou falar um negócio para a senhora, deputada. A senhora não me aceitaria no seu partido porque eu sou atriz pornô, porque eu sou negra, porque eu sou pobre, vindo sem terra, entendeu? Defendo as trabalhadoras do sexo, as mulheres e os homens que usam o seu corpo para poder se sustentar, sustentar a família, pagar suas contas, esse povo que, essas pessoas que você não defende, eu defendo, entendeu? Então eu quero pedir para a senhora, deputada, quando a senhora subir num palanque para poder pedir voto, a senhora lembra do que a senhora acabou de falar, tá? Aí a senhora vai pedir voto para os negros, para os pobres, pedir voto para as profissionais do sexo, tá? Só lembra disso. E vocês que estão aí assistindo esse vídeo, lembra da fala também da deputada, quando ela for na tua casa pedir voto, deixar santinho na sua mesa, pedir um cafezinho, tá bom? Lembra disso. Olha, gente, vou dizer aqui de todos os vídeos que circularam recentemente sobre esta polêmica envolvendo a professora Tigresa do PT, ela fez uma nova colocação. É muito significativa, gente, essa imagem, porque nós estamos falando da Tigresa VIP, que é uma atriz pornô que tenta a filiação no PT e foi barrada essa filiação por enquanto. E aí aparece a Tigresa, professor, se expondo de uma outra forma, se colocando como uma trabalhadora, uma mulher guerreira, estava ali passando a massa na parede da casa dela, tentando dizer o seguinte: olha, eu sou pobre, sim, eu sou uma profissional do sexo, mas eu sou uma trabalhadora. Eu trago sustento para a minha residência, para os meus familiares. E a senhora, deputada, não representa esta categoria. Luciana, eu até agora não consegui entender por que tantas pessoas ficam incomodadas com essa candidatura. Juro por Deus, não deveria ter polêmica nenhuma. O PT deveria aceitar exatamente a candidatura dela e pronto, acabou. O Brasil aceita tudo, gente. Nós temos um candidato que é palhaço, nós temos um candidato que é condenado, nós temos um candidato que tem um passado moral e ético terrível, tá entendendo? Situações deploráveis e o sujeito é candidato, tem tornozelado sendo candidato também. Aí fica nessa polêmica toda, sabe? Com esse falso moralismo, né? Ela só disse verdades aí, só disse verdades. Os partidos que deveriam filtrar os candidatos, que eu já disse por várias vezes, né? Eu acho que o cara, para ser candidato, uma vez carimbado e liberado por um determinado partido, ele realmente precisa ter preparo, né? Como é que você vai entregar a sua cidade, o seu estado na mão de alguém que não sabe absolutamente nada? Isso é um erro, só que ninguém faz nada. Ninguém faz absolutamente nada, né? Não existe ideologia partidária, não existe conhecimento político, não existe formação política, não existe nada, é o poder pelo poder. Nessas condições, qualquer um pode ser candidato. Falamos aqui do Alexandre Frota, que foi candidato a deputado federal e eleito no partido do Bolsonaro, no grupo do Bolsonaro na eleição passada. Quantos transexuais não são candidatos nesse país? Entendeu? Quantos homossexuais não são candidatos nesse país? E qual o problema disso? Eu quero saber qual o problema disso. E outra, o que é que Janaína Riva tem a ver com essa situação? Você me fala. Olha,
no caso, professor, a deputada, ela foi indagada. Qual seria o posicionamento dela se isso tivesse recaído sobre o MDB, o partido da deputada? É normal a imprensa perguntar, olha, o outro partido está travando essa disputa. E a senhora deputada, se fosse no seu partido, qual seria a sua postura? Qual seria a sua defesa? Eu vou até aqui arriscar, professor, que foi uma resposta talvez inesperada. Por quê? Vamos lembrar das bandeiras da deputada Janaína Riva. Vou pedir até aqui a sua ajuda, Daniel. Eu acredito que a imprensa esperava até um outro tipo de posicionamento, porque a deputada, o histórico dela, ela sempre defendeu, por exemplo, toda a causa da diversidade sexual, ela defende o empoderamento feminino. Então, quando ela foi indagada, pelo fato dela ser a única representante mulher da Assembleia Legislativa, então, professor, não é plantando uma notícia, não é nesse momento que a imprensa quer trazer uma nova polêmica, não é nada disso. Talvez eu acredito que a resposta tenha surpreendido, Daniel. Ou você pensa diferente? Vocês falaram tudo. A deputada Janaína, ao longo do mandato dela e do anterior também, ela tem se posicionado dessa forma, né? De defender a classe, defender as mulheres, o direito das mulheres, das minorias, do LGBTQIA+, falei certinho, né? Tanto que ela se revoltou bastante quando aquela comissão, aquele comitê estadual foi barrado na Assembleia. Ela disse, inclusive aqui no programa, olha, a nossa Assembleia é a mais conservadora do país, né? Por que tem tanto interesse de barrar essa discussão, esse debate na sociedade, né? E a Assembleia tem que ser essa caixa de ressonância. Então, ela sempre se posicionou dessa forma, assim, contra os preconceitos, né? Contra qualquer tipo de discriminação, principalmente em relação às mulheres, né? E aí a gente fala de novo daquela palavra bonita que nós citamos na sexta-feira, sororidade, né? Ela não pode, isso não pode ser seletivo. E não tem sido, não tinha sido por parte da Janaína até agora, né? Agora ela foi questionada pela imprensa e acabou revelando que não, olha, se fosse aqui eu já barrava. Então ela está contrariando tudo que ela defendeu até agora, na legislatura dela, né? Foi realmente um posicionamento infeliz por parte da deputada. Não só ela, como boa parte do Partido dos Trabalhadores. Né? Também. Né? O PT se embananou todo com essa candidatura e não deveria. Isso demonstra, sobretudo, que parte do PT, né, ou algumas pessoas, né, não tem consistência. O discurso não tem consistência prática. É só blá blá blá, é só gogó, entendeu? Dizer que está defendendo as minorias, porque defender minoria, defender índio, defender não sei o que, sabe? Na hora do vamos ver, a hora que põe para dentro de casa, não, aqui não. Não é assim? É o PT conservador. É, o PT. Você está quer dizer, peraí, né? Pois é. É bem isso mesmo. Tá certo, gente. Olha, e aqui já vou deixar essa dica para você. Por favor, participe conosco. O número do WhatsApp fica aí na sua tela. Muitos foram os assuntos aqui. Você tem liberdade de comentar aquele que mais te provocou. E agora eu vou diretamente para as eleições 2022, porque aconteceu nesse final de semana o lançamento da pré-candidatura Lula e Alckmin. Mas quem vai trazer os detalhes para a gente aqui, temos reportagem falando sobre a ida de parlamentares aqui do estado de Mato Grosso. Eu até disse aqui que teríamos aqui, gente, reportagem. Nós temos um vídeo, né, da deputada Rosa Neide. Isso. Temos então aí, gente, o material para falar um pouquinho sobre essa pré-candidatura. Nem todos os parlamentares daqui ligados ao PT foram, né, ao pré-lançamento da pré-candidatura de Lula e Alckmin. Temos aí na tela, então, gente, chegando para nós. Pessoal, estamos aqui em São Paulo, aguardando a chegada do presidente Lula para que o Brasil volte a ter esperança. A partir de hoje, o presidente Lula é efetivamente nosso pré-candidato à presidência da República. Vamos com toda a força, com todo o amor, com toda a solidariedade, sem soltar a mão de ninguém, reconstruir esse país, com Lula à frente, com o PT, com os partidos aliados. Vamos ter força, vamos ter coragem. Brasil feliz de novo. Olha, gente, antes que vocês possam comentar, eu vou trazer aqui uma narrativa do Alckmin. Olha só o que Alckmin disse. Abrindo aqui aspas.
Nenhuma diferença do presente, nem as disputas de ontem, nem divergência do passado e nem as eventuais discordâncias futuras serão motivos para que ele deixe de apoiar e defender com toda a convicção a volta de Lula à presidência. É com muito orgulho que faço isso, com respaldo, confiança e participação do meu partido. Daniel, vou jogar para você essa bola aí. Temos duas questões importantes aqui. A ausência de alguns políticos, né? Políticos que entendemos que teria toda a obrigação, né, de estarem presentes, eles não foram, e também sobre a pré-candidatura, o discurso de Lula, qual a mensagem que ele passou, foi moderado desta vez ou novas pérolas, como tem acontecido, Daniel, com muita frequência? Começando então pela participação dos mato-grossenses nesse ato do último sábado, né? Como mostram as fotos, apenas filiados do PT e do PCdoB, né? Mais à esquerda mesmo, que está o Valdir Barranco, está a Enelinda Scala ali, também tem a Edna Sampaio, a Enelinda com o Valdir Barranco, compareceram ao ato de lançamento da pré-candidatura do Lula e do Alckmin, né? Como se esperava, os principais atores dessa federação partidária aqui em Mato Grosso não estiveram presentes, principalmente o PV do Estopa e o PSB, que não faz parte da federação, mas é o partido do Alckmin, com o Max Russi. Eles já tinham anunciado que não vão, e isso enfraquece bastante essa ideia de federação partidária da esquerda aqui em Mato Grosso. Deixar claro que os partidos da esquerda, o do PT e do PCdoB, os mais raiz mesmo, que estão junto a esse projeto, já estão fechados com o projeto do palanque do Lula aqui em Mato Grosso. O restante não, né? Eu acho que esses ponteiros têm que ser acertados logo, porque já que os partidos se associaram, fizeram essa federação em nível nacional, é esperado que nos estados pelo menos tenha um indicativo de que isso vai acontecer aqui, né? E o PV também é bastante rachado aqui no estado, né? Ele não tem demonstrado muita disposição de abraçar essa ideia, né, de encampar o palanque do Lula aqui em Mato Grosso. Quanto ao ato em si, quem esteve ali, quem analisou, também a imprensa nacional que analisou, diz que o Lula procurou seguir um discurso já pré-pronto antes, né? Não improvisou. Isso acho que também é um sinal claro de que os conselheiros ali mais próximos dele falaram, olha, não é o momento de você falar, nem citar o nome do Jair Bolsonaro, ele não citou, né? Falou do governo, criticou o governo federal, criticou a política econômica, né? E nós procurou, pelo menos ali naquele ato, ser um pouco mais moderado e pensar e fazer as projeções da gestão dele dali para frente, né? Falou de democracia, né? Eu acho que até para o Lula, que está colocado em primeiro lugar, segundo as pesquisas de intenção de voto, tem que seguir essa linha aí do social, de que o Brasil vai voltar a sorrir, de emprego, de geração de emprego, de diminuir a inflação, né? Se ele for para o embate, ele já viu isso, se ele for para o embate franco e cair aí nas armadilhas que o Bolsonaro coloca, ele vai perder pontos, como já tem perdido nas últimas semanas. Foram desastrosas, né? Ele fez declarações muito complicadas aí nas últimas semanas, e agora acho que a equipe de marketing dele deu um pé no freio e falou, vamos lá, esse ato vai ser grande, né? O Alckmin vai estar aqui também, não se inflama muito, né? Então ele tentou segurar. Vamos ver daqui para frente qual vai ser o tom, mas eu estou bem curioso para saber como vai ser o rumo dessa federação partidária aqui em Mato Grosso, que para mim não pegou essa ideia ainda, mas eu acho que a direção nacional desses partidos vai pressionar bastante o Estopa, né? E o Alckmin vai ter que falar com o Max Russi, né? Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais para frente. O Max Russi estava e o PSB está tentando entrar nessa frente ampla aí do Neri, viu, professor? Tentar, de repente, pode ser inclusive uma chapa de oposição ao Mauro Mendes com partidos grandes, né? Eu já citei aqui PSD do Favro, o PP do Neri e o MDB também. E além do PSB. Então são partidos grandes que podem estar formando uma frente alternativa ao projeto do Mauro Mendes. Professor, quer comentar? Fique à vontade, daqui a pouquinho eu vou chamar o Twitter, tanto de Lula quanto de Geraldo Alckmin. O lançamento oficial da candidatura do Lula como candidato à presidência da República, Lula fez um discurso bastante conciliador e manteve exatamente essa estratégia de conciliação, né? É óbvio que ele já está
muito bem orientado pelo novo parqueteiro contratado pelo PT, Sindônio Palmeira, né? Recriando o Lulinha Paz e Amor, né? Aquele vencedor, né, das eleições passadas. Isso não quer dizer que ele não criticou, né, na cabeça dele o avanço do fascismo, né, não criticou as ameaças à democracia, né, o discurso continuou na linha de reconstrução do país, vamos todos nós juntos para reconstruir esse país, né, mas de certa forma já tem um encaminhamento de comunicação claramente muito bem definido, né, o que vai na contramão absoluto do que ele vinha fazendo, atirando para todo lado e só falando bobagens, né? Incomodando inclusive membros antigos, né? Correligionários do PT que ficaram completamente desconfortáveis frente a algumas declarações absurdas que o Lula acabou dizendo nos últimos dias, né? Citou por várias vezes a palavra soberania, né? Uma palavra bastante pesada para os militares, né, o círculo militar, e claro, né, tocando diretamente nessa posição, sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro, mas de certa forma induzindo as pessoas que estão ouvindo a lembrar que o presidente Jair Bolsonaro chamou e pediu apoio das forças militares com relação às eleições, colocando em dúvida mais uma vez as eleições de 2022, né? Lula vai trilhar daqui para frente esse caminho. Agora, a grande pergunta que fica no ar, que eu acho que é fundamental, é o seguinte: neste final de semana, Lula esteve inclusive lá em Campinas, foi quase agredido. Infelizmente, a campanha este ano, né, está tendo cada vez mais fanáticos psicológicos que não querem nem saber, partem inclusive para agressão, tanto de um lado quanto do outro. Isso é péssimo para o país, é péssimo para todo mundo. Mas a pergunta que fica no ar apenas ressaltando é o seguinte: será que ele vai dar conta de andar nas ruas, o Lula, né? Será que realmente ele vai conseguir andar e pedir voto, como já vem fazendo o presidente Jair Bolsonaro, já vem fazendo o Ciro Gomes? Será que realmente o Lula tem toda essa popularidade, né, que é apontada pelos institutos de pesquisa? Nós vamos saber agora, porque agora é que ele vai ter que enfrentar a Avenida Paulista, né? Então a gente vai acompanhar muito de perto tudo isso para ver o encaminhamento. Uma coisa é certa: Lula e sua equipe de marketing já traçaram, né, a sua estratégia de marketing para a campanha deste ano e perceberam, como bem disse o jornalista Daniel Petergil, que não adianta querer topar de frente com o Jair Bolsonaro, que não dá muito certo não. Quem sai ganhando geralmente é o atual prefeito que está com a máquina na mão, né? Então já criou um novo caminho. E a linha, Luciana, está bem clara, viu, professor? A linha é caminhar para o centro. Né? O PT está na esquerda, entre aspas, né? Sim. A gente sabe que não está tanto na esquerda. Mas ele tenta caminhar para o centro para conseguir justamente esses votos que vão garantir a vitória dele. E não é novidade, né? O primeiro mandato do Lula, exatamente, o vice foi José Alencar, um industrial, empresário do PL, né? Então, é o Lulinha Paz e Amor. Exato. Quer dizer, ou você retorna às suas origens, né? Chega esse extremismo todo seu, que a população não está comprando isso. Isso que o marqueteiro disse. É só você pensar com a cabeça do Sindônio Palmeira, né? E que ele disse o seguinte: olha, baixa a bola, vamos resgatar, renascer das cinzas, a fênix do Lulinha Paz e Amor, que aí eu acho que você consegue crescer muito mais do que se fizer. E nesse sentido, a presença do Alckmin é importante. Para ele dialogar justamente com o empresariado, com o agronegócio, né? Para continuar dialogando, diria aqui, viu? Porque ele já começou esse trabalho exatamente há algum tempo. Vamos ao Twitter, então. Vamos começar por Lula e depois Alckmin chegando na tela, então. Vamos ver o que o ex-presidente disse a respeito da pré-candidatura. Muitas fotos em celebração a esse momento. Ele disse o seguinte: somos movidos à esperança. E hoje começamos a construir o sonho de um Brasil melhor. Conto com vocês nesta caminhada. Ele tem muitas imagens a respeito da pré-candidatura, então, ou seja, falando novamente da esperança de ter um Brasil melhor novamente, né? Tem até um erro ali na concordância, na coesão do texto, mas é isso que ele quis dizer. Estamos começando a construir o sonho. Isso, não só o vermelho, primeiro com verde, com amarelo. Não, com muito mais verde e amarelo do que vermelho. Exato. Vocês perceberam isso? Sim, né? completamente. Mas muito mais, né? Já é toda Mas a gente precisa entender o seguinte, que o PT também é Brasil. Você está entendendo? A bandeira brasileira é dos brasileiros. O problema nosso é essa divisão, né, completa.
O problema é que o PT não usa a bandeira, pelo menos nunca não gosta de usar bandeira, não sei, muitas vezes os movimentos você vai mais bandeira do PT do que bandeira do Brasil. Inclusive ele está com fogo na bandeira do Brasil, como já fizeram algumas vezes em algumas manifestações. Terrível. Né? Terrível. Terrível. Nesse ponto, o Lula abordou e o Lula, o próprio Ciro Gomes, outros candidatos, têm criticado. Olha, a questão do verde e amarelo ficou muito cooptado ali, sequestrado pelo Bolsonaro. Ficou só de um lado. Não é assim, a bandeira de todos, a pátria de todo mundo. Né? Então, é normal que os partidos tentem usar o verde e amarelo também. Gente, vamos então para o Twitter de Geraldo Alckmin. Vamos lá então, chegou a hora de reconstruir o Brasil. Hoje é o lançamento do movimento Vamos Juntos pelo Brasil. Acompanhem pelas minhas redes, colocou a foto ali, gigante dele com Lula. Vamos juntos reescrever uma nova história para a nação. Pode subir um pouquinho essa imagem, se possível, gente, para que Esse possamos... é o mote de campanha Exatamente, deles. vamos juntos reescrever uma nova história para colorido, a nação. Por isso que eu disse aqui no início, né, abri aspas aqui para Geraldo Alckmin, falando, lembrando das disputas, das desavenças do passado que não vão servir de impedimento para reescrever essa nova história. Palavras de Geraldo Alckmin. Eles têm que convencer, né? Tem que convencer a população de que realmente agora os dois estão bonzinhos, entendeu? Um aceita o outro, entendeu? Não é mais bandido, né? Pro Alckmin, o Lula não é mais bandido, entendeu? Sabe? É um cara bom, com compromisso com o Bahia. Mas como o senhor disse, a gente torce para que agora que ele vai começar a ir para a rua, ou também o Bolsonaro, que não aconteça atos igual aquele lá de Campinas. Pelo amor de Deus, né? Olha, tem uns extremistas aqui. E falando ainda, gente, no Lula e Alckmin, vamos lembrar um pouquinho, voltar alguns dias aí no passado, né? E falar, sabe do quê? Do dia 1º de maio, porque tem desdobramentos hoje. A cantora Daniela Mercury resolveu o seguinte: não quero mais o cachê. Não é que ela não quer mais o cachê, porque a situação começou a ficar complicada, viu, Daniel? Porque poderia, além de tudo, caracterizar aí propaganda extemporânea e também esse dinheirinho aí de 100 mil reais sairia, sabe, da onde? De emendas, exatamente, emendas da Câmara de Vereadores de São Paulo. Tem emendas do vereador Alfredinho e também de Eduardo Suplicy, que estava lá no palanque, viu? Destinaram juntos 525 mil para pagar a produção e organização do evento. Agora, gente, dinheiro público para pagar, Daniel, shows, todo um evento grandioso do dia 1º de maio, caracterizando aí, além de tudo, campanha extemporânea e também essa questão, Daniel, de sair do dinheiro dos contribuintes. A grande questão foi que o ato teve muito a cara de ato eleitoral. Showmício. Showmício. E o Lula estava presente. Porque assim, eu quero trazer outra informação. Showmício. Pede para gravar com o Lúdio Cabral agora. Põe nossa equipe para ouvir o Lúdio, ouvir a Edna Sampaio, ouvir a Rosa Neide, que tanto criticaram a vinda do Bolsonaro aqui. Não, estou em campanha, dinheiro público, parará, 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 vamos entrar com ação, não sei das quantas, porque tem que derrubar o presidente, isso aqui. A gente já conhece, entendeu? Agora eu quero saber qual que é a posição de vocês, está aí, entendeu? Com relação a essa questão da Daniela Mercury, no showmício, entendeu? Pago com emenda parlamentar, quase foi, né? Bateu na trave, entendeu? Só retirou porque ia dar problema pro Lula. Tá entendendo? Com relação à situação lá em São Paulo. Agora ninguém fala nada. Fala, tá aí, ó, tá aí, pronto, você falar, quero saber o que vocês vão falar agora no Luciano, professor, dia 1º de maio houve outras manifestações, outras festas do 1º de maio, e isso o jornal O Estado de São Paulo trouxe. E políticos aí da própria Câmara e também da Assembleia colocaram dinheiro público de emendas nesses outras festas, né? Isso já acontece há muito tempo. Há muito tempo. Dia 1º de maio, tá? O problema foi que esse lá na frente do estádio do Pacaembu foi um ato bastante identificado com a campanha do Lula. O Lula esteve presente, houve esse show da Daniela Mercury, e então houve esse questionamento de ordem eleitoral, né? Porque emenda dinheiro público para a festa do 1º de maio já acontece há muito tempo. Há muito tempo. O problema é que o Lula estava presente. E se o Bolsonaro estivesse presente em algum desses atos de 1º de maio com dinheiro público, a gente estaria falando a mesma coisa. Né? É uma vasta programação. Vou incluir aqui esses artistas que você está dizendo, né? Tem 12 mil reais ainda do DJ KLJ, Dexter, 28 mil, Francisco Elombre por 30 mil, Arnaldo Alves por 17 mil, ou seja, toda uma programação aí
que tem toda a questão política partidária. Vamos lembrar, pode nessa época? É extemporânea, né? Pois é, tem a questão da pré-candidatura. Gente, talvez seja um momento até de... Motociata não pode, showmício pode. Então, será que se ninguém respeita a legislação, não chegou Pois a hora dela tem que modificar? tem Porque, que gente, exatamente, se é pré-campanha, professor, e ninguém está respeitando, E também Daniel... por parte das equipes dos dois. Fala assim, vamos pegar mais leve, porque... Está todo mundo em campanha, tem que parar com essa hipocrisia, tanto de um lado quanto do outro. O que não pode é utilizar o dinheiro público para isso. Simples, mas que está todo mundo em campanha, gente. Ué, paciência. Tá certo, gente. Olha só, 7h08, vamos para o intervalo, mas voltamos já já. Vamos falar ainda da redução de jornada aqui da capital, viu? E ficamos com imagens da Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Que céu lindo, azul maravilhoso, para inspirar você nesta segundona. Voltamos em instantes.